Capítulo 42. O conceito de felicidade conjugal e conforto doméstico não seria dos melhores se Elizabeth dependesse do exemplo dado pela própria família. Seu pai tinha se casado com uma pessoa cuja mediocridade intelectual e insensatez em breve o impediu de sentir por ela qualquer afeição. Ele foi cativado pela vivacidade, beleza e animação que a juventude em geral confere às mulheres. O respeito, a estima e a confiança tinham se desvanecido para sempre, e todos os seus anseios de felicidade doméstica foram destruídos. Contudo, o Sr. Bennet não era desses homens que procuram alívio para suas desilusões, causadas pelas próprias imprevidências, entregando-se a esses prazeres em que os infelizes procuram uma compensação para suas loucuras e para os seus vícios. Ele gostava do campo e dos livros, e daí tirava sua principal distração. Quanto à sua mulher, ele nada lhe devia, para além dos divertidos momentos que o espetáculo da sua ignorância e a sua falta de senso lhe haviam proporcionado. Não é essa a espécie de felicidade que os homens em geral desejam encontrar no casamento, mas na falta de outros dons, o verdadeiro filósofo se contenta com o pouco que lhe é concedido. Elizabeth, no entanto, nunca fora cega aos defeitos do pai como marido, mas admirava suas qualidades e era grata pela maneira afetuosa como ele a tratava. Porém, nunca, como agora, sentira tão fortemente a ameaça para os filhos dos inconvenientes trazidos por um casal tão pouco unido. Após o alívio que lhe causara a partida de Wickham, Elizabeth encontrou menos prazer do que esperava com a partida do próprio destacamento. As reuniões em sociedade eram menos frequentes, e em casa tinha uma mãe e uma irmã, cujas contínuas lamentações sobre o tédio da vida que levavam projetavam uma nuvem negra sobre o círculo da família. Ela se dava conta de que os acontecimentos por elas esperados com tanta impaciência não produziam, ao realizar-se, aquela satisfação tão prometida. Necessitava marcar um outro período para o começo da sua verdadeira felicidade, ter outros pontos de apoio para os seus desejos e suas esperanças. Sua viagem aos lagos, por exemplo, constituía agora o objeto dos seus pensamentos mais felizes. Era o seu refúgio para os momentos desagradáveis que o descontentamento de Kitty e da mãe tornavam inevitáveis. Para tornar o seu plano perfeito, só faltava incluir Jenny. Ainda bem que tem alguma coisa a desejar, pois se tudo no meu plano fosse perfeito, a decepção seria mais do que certa. Sendo assim, levando comigo uma fonte de contínua tristeza, a saudade de minha irmã, poderei de certo modo esperar que todas as minhas expectativas de prazer se realizem. Um plano perfeito nunca tem realização, pensava ela. Lídia, na hora da partida, prometera escrever frequente e detalhadamente para a mãe e Kitty, mas essas cartas, longamente esperadas, eram sempre muito curtas. Nas que escrevia a Sra. Bennet, pouco mais lhe dizia do que terem acabado de regressar da biblioteca, onde tais e tais oficiais as haviam acompanhado, e onde tinham visto trajes de enlouquecer. Ter comprado um vestido novo ou uma nova sombrinha que ela desejaria descrever com mais detalhes, mas não podia, pois a Sra. Forster acabara precisamente de a chamar para irem dar um passeio para os lados do acampamento. As cartas de Kitty não eram muito mais esclarecedoras, embora mais longas. Boa parte do sentido vinha nas entrelinhas. Após 3 semanas de ausência de Lídia, a saúde, o bom humor e a alegria recomeçaram a aparecer em Longbourn. Tudo tomou um aspecto mais agradável. As famílias que tinham ido passar o inverno em Londres começaram a regressar e recomeçaram os divertimentos de verão. A Sra. Bennet voltou à sua exuberância habitual e no meio de julho, Kitty havia melhorado tanto que já lhe era possível entrar em Meryton sem derramar uma lágrima. Acontecimento bastante promissor que deu a Elizabeth a esperança de que no próximo Natal ela tivesse juízo suficiente para não mencionar sequer o nome de um oficial mais de uma vez por dia, a não ser que por uma ordem maliciosa e cruel do Departamento de Guerra, outro destacamento viesse acampar em Meryton.
A data fixada para sua viagem pelo norte aproximava-se rapidamente. Faltavam apenas 15 dias quando chegou uma carta da Sra. Gardner, que não só adiava a partida, como abreviava a duração do passeio. Os negócios impediam o Sr. Gardner de sair de Londres, até 15 dias depois da data marcada, e o obrigavam a regressar dentro de um mês. Não daria para irem tão longe quanto planejaram, e impediria pelo menos que visitassem tudo com o vagar e o conforto que haviam idealizado. Viam-se desse modo obrigados a desistir de vez dos lagos. Urgia fazer um circuito mais reduzido. De acordo com o novo plano, não iriam para além de Derbyshire. Naquele condado havia muito que ver, e daria para preencher as 3 semanas de que dispunham. Para a Sra. Gardner, tal plano tinha um encanto particular. Considerava aquela região, onde ela passara alguns anos da sua vida, tão digna de atenção quanto a célebre região dos lagos. Elizabeth ficou muito desapontada. Desejava ardentemente ver os lagos e achava que teriam tempo suficiente para isso. Não tinha, porém, outra alternativa senão contentar-se, e em breve a sua decepção passou. Muitas ideias se associavam a esse condado de Derbyshire. Era impossível ler a palavra sem pensar em Pemberley e em seu proprietário. De certo poderei penetrar naquela região e espraiar por ela os meus olhos, sem que ele dê por mim. O período de espera fora agora duplicado. Seriam 4 semanas até a chegada dos tios. Essas semanas, porém, em breve passaram, e o Sr. e a Sra. Gardner apareceram finalmente em Longbourn, acompanhados dos 4 filhos. As crianças, 2 garotas de 6 e 8 anos de idade e 2 rapazes mais novos, ficariam entregues aos cuidados da prima Jane, cujo bom senso, doçura e gênio pareciam destiná-la à missão de cuidar das crianças. Os Gardner ficaram apenas uma noite em Longbourn e partiram na manhã seguinte com Elizabeth em busca de aventuras. Um prazer, pelo menos, lhe estava garantido, o de ter bons companheiros de viagem, saudáveis e empreendedores, para suportar os pequenos contratempos. Eram bem-humorados para realçar todos os prazeres, e afetuosos e inteligentes de modo a sugerirem novas distrações, caso deparassem com decepções no caminho. Não vamos fazer a descrição de Derbyshire, nem dos vários locais famosos pelos quais passaram. Apenas uma pequena parte de Derbyshire nos interessa, a cidade de Lambton, onde a Sra. Gardner residira e para onde eles se encaminharam. Descobrira recentemente que ali ainda se encontravam alguns dos seus velhos conhecidos, e aí Elizabeth soube pela tia que Pemberley estava a 8 quilômetros de distância. Para lá chegar, teriam de fazer um pequeno desvio de 5 quilômetros. Na véspera, ao conversarem sobre o itinerário, a Sra. Gardner tornou a manifestar seu desejo de rever a propriedade. O Sr. Gardner concordou e perguntaram a Elizabeth se ela aprovava a ideia. A tia perguntou: "Minha querida, não gostarias de ver esse lugar de que tanto ouviu falar? Um lugar onde muitos dos teus conhecidos já moraram. Wickham passou ali a sua mocidade." Elizabeth ficou embaraçada. Ela não sentia qualquer interesse em ver Pemberley e foi obrigada a manifestar sua pouca disposição. Declarou que estava cansada de ver grandes casas e, após percorrer tantas, já não encontrava prazer nos belos tapetes e nas cortinas de cetim. A Sra. Gardner zombou da sua ingenuidade. Se Pemberley fosse apenas uma casa ricamente mobiliada, também eu não teria grande empenho em ir. Mas o parque é lindo e os bosques são um dos mais belos do país. Elizabeth não respondeu, mas em seu íntimo não concordava. Imediatamente lhe ocorrera a possibilidade de encontrar o Sr. Darcy, enquanto visitava o local, e isso seria horrível. A simples ideia a fazia corar. Talvez fosse preferível contar tudo à tia do que correr tal risco. Mas havia objeções, e decidiu por fim não recorrer a tais meios. Caso as indagações particulares que fizessem
lhe revelassem a presença da família em Pemberley. Nesta ordem de ideias, à noite, quando se retirou para deitar, perguntou à criada se era verdade que Pemberley era um local muito bonito e qual era o nome do proprietário, e com íntimo alarme, se a família ali se encontrava passando o verão. Por sorte, a última pergunta foi respondida negativamente, e ela sentiu agora grande curiosidade em ver a casa. Quando o assunto foi de novo abordado no dia seguinte, e novamente lhe perguntaram sua opinião, ela respondeu prontamente e com ar de indiferença que não tinha objeções ao plano.